de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti, E neste dia 2 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos sermões de São Gregório de Nazianzo, bispo do século IV da nossa era cristã. E o título que acompanha é o seguinte: como uma só alma em dois corpos. Ouçamos então essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida cristã. Encontramo-nos em Atenas, como o curso de um rio que, partindo da única fonte, se divide em muitos braços. Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões, mas voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida porque Deus assim quis. Nesta ocasião, eu não apenas admirava meu grande amigo Basílio, vendo-lhe a seriedade de costumes e a maturidade e prudência de suas palavras, mas ainda tratava de persuadir a outros que não o conheciam tão bem a fazerem o mesmo. Logo começou a ser considerado por muitos que já conheciam sua reputação. O que aconteceu então? Ele foi quase o único entre todos os que iam estudar em Atenas a ser dispensado da lei comum, e parecia ter alcançado maior estima do que comportava sua condição de novato. Este foi o prelúdio de nossa amizade, a centelha que fez surgir nossa intimidade. Assim fomos tocados pelo amor mútuo. Com o passar do tempo, confessamos um ao outro nosso desejo. A filosofia era o que almejávamos. Desde então, éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando os mesmos ideais e cultivando cada dia mais estreita e firmemente nossa amizade. Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação. Ambos lutávamos não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos. E embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, no nosso caso podia-se afirmar que de fato cada um se encontrava no outro e com o outro. A única tarefa e objetivo de ambos era alcançar a virtude e viver para as esperanças futuras, de tal forma que mesmo antes de partirmos desta vida, tivéssemos
emigrado dela. Nesta perspectiva, organizamos toda a nossa vida e maneira de agir. Deixamo-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude. E se não parecer presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro a regra e o modelo para discernir o certo e o errado. Assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isto é, por causa da atividade ou orientação de sua vida, para nós, a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e, como tal, reconhecidos. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a memória de dois grandes santos, São Gregório de Nazianzo e São Basílio o Grande. Dois bispos e também doutores da igreja que se destacaram pelos seus escritos, que se destacaram pela sua fidelidade ao Evangelho, que se destacaram pela sua observância às leis de Deus e da igreja, se destacaram pelo seu amor à igreja de Jesus Cristo. Ouvimos esse texto escrito por São Gregório de Nazianzo em uma de seus sermões, que conta um pouco da história de amizade entre esses dois homens de Deus. São Gregório conta a beleza da amizade, de uma amizade autêntica, de uma amizade verdadeira, não uma amizade interesseira, não uma amizade de quem se preocupa primeiro consigo e tem o outro apenas como alguém que lhe possa servir e que lhe possa fazer tudo o que quer. Pelo contrário, a amizade autêntica que nós vemos narrada por São Gregório de Nazianzo é aquela que faz com que a pessoa se preocupe mais com a outra do que consigo mesmo, que a pessoa se alegre por ver a alegria da outra, que a pessoa se alegre por ver a vitória e o crescimento da outra pessoa. Essa é a verdadeira amizade que deve existir entre os cristãos, de querer ver o outro crescer, se desenvolver, de querer ver o outro mais perto de Jesus, de desejar profundamente ver o outro salvo. Que belo esse sentimento, que belo esse sentimento que transparece nas palavras de São Gregório, a ponto de dizer: nós somos como que um único corpo, como que uma única alma, melhor dizendo. A sintonia daquela amizade que ajuda o outro a crescer, a sintonia daquela amizade que serve de juiz para o outro, apenas com o seu comportamento, com a sua forma de agir. Lembra São Gregório que o critério para saber se estava vivendo mesmo segundo o Evangelho era olhar para o companheiro, para o amigo, para o irmão. Olhando para Basílio, ele conseguia fazer o discernimento se a sua vida estava bem. Da mesma forma, Basílio, olhando para Gregório, era capaz de discernir se estava fazendo a vontade de Deus. O único nome que ansiavam ser reconhecidos.
termina o texto dizendo São Gregório, era o nome de cristãos. No mundo de tanta concorrência que nós vivemos, no mundo de tantas pessoas querendo cada vez mais aparecer, estar em destaque, nós vemos esse ensinamento de São Gregório. 2 doutores, Gregório e Basílio, 2 homens versados na ciência, que não ansiavam títulos, queriam apenas ser chamados de cristãos. Não se importavam de ser chamados de mestres ou doutores, ainda que o fossem, queriam apenas ser chamados de cristão, como uma só alma, unidos a Cristo e unidos à Igreja. Não há dúvida nenhuma que são modelos realmente para todos aqueles que querem ser gente de igreja, gente de comunidade, gente que não pensa só em si ou olha só para o seu próprio umbigo, mas ao contrário, se alegra em ser chamado de cristão e vive para os outros. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo mais uma vez a Nossa Senhora, confiando nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos, para que ela conduza até Jesus, nosso Senhor. Ela que é a nossa intercessora, ela que também é aquela nossa pedagoga, que nos aponta onde está o Senhor e que nos conduz pela mão até Jesus, para que o possamos amar e adorar. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um sábado cheio de Deus. Que esse sábado seja realmente um dia de preparação para o dia do Senhor que celebraremos amanhã. Amanhã será o dia da Epifania do Senhor, grande festa neste tempo forte do Natal. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Basílio Magno e de São Gregório de Nazianzo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossas cabanas e pobres favelas, de nossas escolas e nossos trabalhos,